Boa noite, pessoal, a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao Voz do Povo de hoje, recebendo o secretário de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Inácio Arruda. A gente vai conversar um pouco sobre os desafios da cidade. Já vou colocar aqui ele para dentro, só um minutinho, viu, Inácio? Estou te enviando aqui já a chamada. O pessoal que quiser fazer pergunta pode fazer. Vou chamar aqui o Inácio. Só tu aceitar, Inácio, aí a chamada e a gente já entra ao vivo. Boa noite. Boa noite. Diga aí, Chiquinho. Tudo bom, meu querido? Muito prazer estar aqui contigo. Primeiro, Inácio, eu queria te agradecer, né, você ter aceitado esse bate-papo. Você que é uma das grandes referências como homem público, né? Começou na luta na Associação dos Moradores do seu bairro, né? Verdade. Dias Dias Macedo. Macedo. Depois Mas de iniciou a muita luta. luta até hoje. Pois é, depois iniciou na pauta da Federação de Bairros e Favelas, foi vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, né? O grande senador. E aí a tua história ela é muito marcante com a história da nossa cidade, né? Hoje, o tema que eu queria conversar contigo é o direito à cidade. Fortaleza, Inácio, ela é uma cidade muito linda, muito de um povo muito batalhador, muito guerreiro, inclusive, né? Só que é uma cidade de muito contrastes sociais, né? Você tem bairros que têm o mesmo IDH de países da Europa e você tem bairros de Fortaleza que têm o mesmo IDH de países da África, né? Países pobres. Ou seja, uma cidade de contrastes sociais. E o nosso povo, muitas vezes, Inácio, ele não tem o direito à cidade, que é o direito ao saneamento básico, né? Você tem ali exemplos no Pirambu, em que a população vive às margens do esgoto, né? Passando na porta da sua casa. Você tem uma população que não tem acesso a creche, a praças, a areninhas, a remédios no posto de saúde. Então, esse direito à cidade é um direito importante e, sem sombra de dúvidas, não tinha nome melhor para conversar sobre isso do que você. Queria já aqui passar para as tuas considerações iniciais. Tá bem, Chiquinho. Primeiro, uma grande satisfação, um prazer enorme conversar contigo. Você também que vem tratando da cidade. Você está discutindo a cidade inteira. O seu propósito de alcançar uma vaga na Câmara de Vereadores, é o que eu fiz ali lutando, já com. Isso é muito positivo. Você já tem uma compreensão política avançada. E quando eu entrei para disputar uma vaga de vereadores, também eu já tinha passado por essa movimentação política, enfrentamento da ditadura militar, um debate muito intenso sobre o futuro do Brasil, o futuro do nosso estado, do Ceará. Então, as batalhas já eram imensas. Você também tem passado por isso. Quer dizer, você tem enfrentado essa luta política cotidiana de defesa do Brasil, né, do nosso país, né, de um país poderoso, forte, rico, gente muito inteligente. Quando chega na cidade, eu parti exatamente de um ponto, eu estava ali no Dias Macedo nós partimos para discutir a cidade inteira e ser vereador da cidade toda. Você tem uma base, você tem um ponto de apoio, você discute a cidade inteira. Como você bem disse, a cidade de Fortaleza ela é muito. Primeiro, porque ela está situada numa faixa litorânea muito linda. Você pega o Pirambu e o Mucuripe, são dois pontos assim altos da cidade, pelas suas dunas, e no caso são dunas ocupadas por gente simples, gente humilde, né? O Morro do Teixeira, é, Santa Terezinha, toda aquela região ali do Mucuripe, aquela soma, que é o Mucuripe, é o grande Mucuripe, digamos assim. É, depois você vem para o Pirambu é essa subida que vem ali aquela zona ali da Marinha, e ele vai subindo até chegar no ponto mais alto de Fortaleza, que é exatamente ali naquela região. Então a vista litorânea dali é belíssima, é muito rica. Então, você tem razão, uma cidade muito linda. Depois você tem uma cidade muito cheia de lagoas, lagos, algumas barragens que foram construídas no início do século XX para abastecer a cidade de Fortaleza. Dentro da cidade de Fortaleza, você tem o açude de João Gruçu, pouca gente conhece. Pouca gente conhece. Aliás, pouca gente do poder público conhece. Ele está ali, na Grande Messejana, Forte, Altaneiro. Você tem um rio Popó, você tem um rio Maranguapinho, as suas margens. Então, tudo isso aí forma um conjunto muito bonito. Uma lagoa do Mudubim, uma lagoa da Maraponga, né? Uma lagoa da Parangaba.
Ali na Parangaba, onde está a igreja, ali você tem uma tribo nativa, e ela olhava para aquela lagoa e exclamava, Parangaba. Na verdade, era lindeza, porque aquilo é lindo, entendeu? Então, isso é a cidade é messejana, que foi consagrada no romance do Zé de Alencar, que é Iracema vindo de Ipu até messejana, tomar banho naquela lagoa. Aquela lagoa é muito linda. Isso ali nós podíamos, só nessa área, só pegando as lagoas hoje existentes, que ainda restam na cidade, você podia praticar esportes náuticos de forma assim espetacular. Você podia ter 3 ou 4 modalidades de esporte náutico dentro da lagoa, sem precisar do mar. Além do mar, que tem um espaço para esporte náutico, que não é só parapente, que viram, às vezes, é um modismo, por causa de uma asa, por causa de um tecido. Não. São as pequenas embarcações que você pode ter disputas assim o ano inteiro. Você pode ter um campeonato o ano inteiro de disputa náutica nas lagoas e no mar. Então você tem um espaço aí, o rio, né, as do rio que foram transformadas também em lagos. O Cocó tem um lago, uma barriga ali no Tancredo Neves, onde eram lagoas naturais, foi transformado num lago artificial dentro do rio. Então ele formou uma barriga ali para poder ampliar o rio e você diminuir o potencial de enchente, que sempre foi muito grande naquela região. Você vê que muitas obras na Raul Barbosa, na Alberto Craveiro, que é aquela destino ali para o Castelão, para Mata Galinha, aquelas obras todas que estão feitas e refeitas é porque o sistema de drenagem ou a via foi feita sem levar em consideração o sistema de drenagem que agregava o rio, os pequenos riachos e os vários lagos que foram soterrados. Onde é o mato, aquilo era um lago. Aquela área toda era de lago. Foi toda soterrada. Então, é evidente que a água busca o seu lugar e cria problemas e você tem que refazer a via, quebra a via, faz a via, quebra a via, faz a via e haja recurso para que a gente possa manter a cidade adequada. Além disso, você falou do direito à cidade. O direito à cidade, numa cidade como Fortaleza, nós temos uma taxa de ocupação da cidade muito elevada. Nós temos um território relativamente pequeno para uma população relativamente grande. Né? Nós já somos 2.700.000 habitantes aproximadamente, então uma população muito grande. Você tem um fluxo para dentro de Fortaleza, uma população flutuante, diária, também muito grande, que acessam a cidade a partir dos municípios vizinhos da região metropolitana, a partir de Caucaia, a partir de Maracanaú, a partir de Maranguape, Pacajus, Horizonte, Aquiraz, Eusébio, que eles acessam a cidade de Fortaleza, tá? E à noite eles deixam a cidade. Então eles se utilizam de todos os equipamentos e depois retornam para os seus municípios. Então você tem um fluxo que é preciso ser muito considerado. É como se a gente tivesse a obrigação, por exemplo, chegando à Câmara de Vereadores, Chiquinho, você puxar a criação de uma espécie de parlamento da região metropolitana para discutir os problemas comuns que existem, mas que são meio que deixados de lado, porque os prefeitos não constituíram um grupo que pudesse discutir permanentemente, não existe. A Prefeitura de Fortaleza dialoga pontualmente com Maracanaú, ou com Maranguape, ou com Caucaia. Caucaia também dialoga pontualmente conosco. Não tem uma integração permanente desse colegiado para poder estar reivindicando do governador e articulado com o governador do Estado. A mesma coisa o parlamento. Cada parlamento fica aqui meio isolado. O da Caucaia na Caucaia, de Fortaleza, Fortaleza, Maranguape, Maranguape, Maracanaú e Maracanaú, Aquiraz, Eusébio, Eusébio, e ninguém está aqui olhando esse conjunto que nós estamos agindo muito permanentemente, de forma muito permanente, em ações conjuntas, em serviços que são para essa população em conjunto, mas não há um diálogo das autoridades. Isso é um dos grandes problemas da cidade. E o outro é o abismo social que você levantou. A população, a cidade, Fortaleza é o município mais rico do estado, disparadamente mais rico do estado, mas é também onde você concentra o maior número de pobres e que são excluídos ou colocados nas situações mais difíceis de sobrevivência dentro da própria cidade. Um dado exemplar, você deve ter discutido isso permanentemente nas suas lives, que são muito boas e que a gente tem acompanhado muitas delas, é o debate sobre a questão da pandemia. A pandemia, o Covid, o vírus, ele veio pelas mãos dos mais ricos, né? Foram eles que trouxeram o vírus, principalmente para dentro da cidade. Foi a classe média, alta e rica, e os ricos,
nos bairros mais potentosos e fortes economicamente da cidade, como é o caso do Meireles. Então, ali, o Meireles foi o epicentro da pandemia, foi o Meireles. Exatamente. É o bairro dos mais ricos. Mas o maior número de mortos está nos bairros mais pobres, está no IDH mais baixo, está naquela franja ali do Pirambu, descendo ali pelo Vila Velha, e vai descendo nessa fronteira nossa com Caucaia, com Maracanaú. É aqui onde você vai concentrar o maior número de mortes, são entre os mais pobres. Porque além da pobreza, as condições precárias de moradia, de existência dentro da cidade, você ainda tem as dificuldades de acesso ao sistema único de saúde. Então, essa realidade que nós temos, que nós precisamos corrigir, né, e muitas vezes você podia fazer e pode fazer e perguntar a qualquer um, para que serve a prefeitura? Então, a prefeitura, Fortaleza, ela tem que cuidar da cidade inteira, mas o olho dela, o centro da visão dela, tem que ser para essa quantidade gigantesca de moradores da cidade que são, digamos assim, quase que constantemente excluídos da cidade e precisam ser incluídos só para o bem de si mesmo, não só para o bem desse conjunto, mas para o bem do conjunto da cidade. Toda a cidade ganhará fortemente com a presença desses setores excluídos, participando da atividade produtiva, da atividade econômica da cidade de Fortaleza. E são programas, evidentemente a gente pode discutir, tem mil alternativas, mas eu lembro de um programa que nós fizemos dentro da Federação de Bairros e Favelas de Fortaleza. Nós fizemos um programa de mutirão que construiu ponte, construiu canais, construiu casas, construiu postos de saúde, né, escola. Nós fizemos um movimento feito em mutirão, com custos muito pequenos e favorecendo a economia local, a economia do bairro. Então, quando eu vou fazer um canal, eu lembro que a gente fez um canal na comunidade da Penha, na Bela Vista, o canal está até hoje lá, canal forte, feito por pedreiros, por mestres de obra de grande categoria. Fomos assessorados pelo pessoal do IAB na época, né? Sindicatos de engenheiros que nos deram suporte ao movimento comunitário, ao movimento popular. Fizemos um canal de primeira. Isso tem mais de 30 anos, não precisou de reforma até hoje, está ali muito seguro. Fizemos uma ponte na Valparaíso, no Conjunto Palmeiras, está intacta, com todo um turbilhão de confusão para lá e para cá, alarga a via e tudo, e está lá a ponte, segura, porque foi feita ali com o zelo, com o cuidado de quem vai precisar da ponte. Então, aqueles que precisam daquela ponte, quem sabe que tem que fazê-la muito bem feita, porque ela precisa sobreviver a todas as tormentas por muitos anos. Então, você tem como. E quem foi beneficiado? O depósito local, a pequena empresa local, é que foi beneficiada com aquelas construções num sistema de mutirão muito ativo dentro das comunidades. Então, você tem mil meios de baratear, diminuir custos, gerar negócios locais, aumentar a economia local, e isso vai incluindo as pessoas na cidade. E, por último, os programas de moradia popular que surgem no Brasil. Então, nós temos inúmeros exemplos. Mas a maioria dos programas de moradia popular, eles são programas de exclusão. São programas de nos colocar distante da cidade, colocar longe da cidade, colocar fora da cidade, sem meios adequados. Então, não tem um metrô lá no... Diz que tem uma cidade inteligente, fica lá do São Gonçalo para dentro. É uma cidade inteligente que estão criando lá. Uma cidade inteligente e não cabe a população mais simples. Porque não tem uma linha de metrô de lá até o centro de Fortaleza. Não tem uma linha de metrô até o ponto de trabalho. Que leve e traga fácil e rapidamente. Então, os programas, eles não atentam para a necessidade de você adequar bairros fabulosos que nós temos. Temos bairros aqui centrais. Por que a gente não faz um programa de moradia popular que viabilize a construção de moradias no centro da cidade de Fortaleza?
evidentemente você tomba tudo aquilo que é histórico, que tem valor histórico, artístico, né? Arquitetônico, tudo isso você exclui. Mas o conjunto restante daqueles centros, que já tem infraestrutura, tem negócio, tem comércio, você coloca à disposição para a construção de empreendimentos de moradia popular que vão permitir um acesso muito mais fácil. Ou dentro de um bairro, você chega num bairro como o Henrique Jorge, tem muito espaço para a gente ocupar ainda. Mas aí o cara quer botar depois do anel viário. Ou então depois do arco. E agora tem o anel viário e depois do anel viário agora tem o arco rodoviário, que é mais distante ainda. Então, ele quer me colocar lá depois do arco. É um fim de mundo. Eu vou passar 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Então, quer dizer, é um prejuízo para a saúde pública imenso, e para o cidadão. Inácio, então, eu acho que nós temos muito espaço para fazer a inclusão social forte, Chiquinho. Até pegando esse teu gancho aí, eu depois de 6 anos, né, morando de aluguel, o financiamento da minha casa foi aqui no Ancuri, no final da Messejana, longe de tudo, não tem saneamento, não tem ônibus, não tem transporte coletivo onde eu moro. Se eu não tivesse transporte próprio, eu não conseguiria vir. E os locais, né, o meu bairro, por exemplo, não tinha casa, não conseguia financiamento por lá, porque era R$500 mil, era R$400 mil. Eram coisas absurdas, é verdade. Então, e aí você falou uma outra coisa muito inteligente, que é exatamente a questão da importância do trabalho comunitário, né? O trabalho comunitário, ele conseguiu gerar uma perspectiva diferente para o local de moradia das pessoas, né? Você citou algum exemplo de algumas obras e a aquisição delas foram todas feitas dentro do próprio, gerando a economia local, né? Que é uma dificuldade, né, Inácio? Hoje as pessoas, como você falou, vêm do Eusébio, Aquiraz, Itaitinga, Maracanaú para Fortaleza porque não tem emprego lá. E as pessoas, por exemplo, que moram no Zé Walter, que moram na Messejana, não conseguem ter emprego lá. Tem que ir para o centro, tem que ir para a aldeota. Então, falta uma perspectiva de uma construção coletiva desse projeto de geração de emprego, de descentralização, né? Hoje, Fortaleza é centralizada. A geração de emprego é no local, a geração do transporte coletivo também é outro local, enquanto você tem bairros e locais da população em que a população fica basicamente à margem da sociedade, né? Você mora no local em que você não tem emprego, você não tem como gerar a economia, você não tem como acessar a mobilidade urbana da cidade. Então, você gera um profundo disparate social, né? Gigante de um abismo social da população fortalezense. Então, achei muito interessante você apontar, e aí, Inácio, eu queria aproveitar que você comentasse a seguinte questão. A sua luta, né, antes de você virar vereador, foi a luta comunitária, a luta de bairros e favelas. E o que a gente tem visto, Inácio, a população tem desacreditado, né, da política. Esse ano é de eleição, eu não vou votar em ninguém, porque todo ano aparece aqui e me promete. Hoje mesmo estava tendo até um debate lá na rua onde minha mãe mora, porque o vereador mandou asfaltar, aí o outro, não, que quem mandou foi eu, uma briga por asfalto, né? Num local onde não tem mobilidade, onde não tem saneamento, onde não tem saúde, onde não tem lazer, é a disputa do concreto e do asfalto. E é um debate muito, muito prejudicial, porque esses vereadores, né, que fazem esse tipo de coisa, eles aparecem exatamente há 3 meses da reeleição. Eu queria que você analisasse esse sentimento da população. O que a gente faz para mudar, Inácio, essa situação? Na verdade, eu enfrentei muito esse debate na minha comunidade, e enfrento até hoje, porque as comunidades todas têm lideranças populares que lutam cotidianamente. Então, você imagina você morando num bairro, no Ancuri, é uma luta diária, então, permanentemente, porque os desafios para quem mora numa região dessa são, assim, às vezes duram 10 anos para se resolver um problema. E aparecem os mágicos de véspera de eleição, puxando o prefeito de um braço para um lado, para o outro, arranja um calçamento aqui, arranja um asfalto ali, que funcionam como areia sendo jogada nos olhos da população, e para um pouco cegar você. Então, esse cara é muito forte, ele trouxe foi o asfalto.
Teve época no meu bairro que o cara deixava a máquina ali na ponta da rua para fazer a terraplanagem. Bastava abrir a rua, já era um herói, entendeu? Mas isso tudo nas vésperas de eleições. Ele não tinha um trabalho cotidiano. A prefeitura tem que trabalhar todo dia, paga para isso, trabalho diário, pavimentar as ruas, garantir boa drenagem, garantir que ruas secundárias se dialoguem com a população, porque às vezes você não precisa exatamente asfaltar, melhor para a saúde da população, que seja uma pavimentação mais adequada, em vez de ter asfalto. O asfalto é muito prejudicial, a poeira asfáltica, ela contamina os ambientes. Você é um óleo que vai largando, vai entrando dentro de casa, vai fazendo uma poeira que às vezes você nem percebe, daqui a pouco está tudo fechado, está tudo contaminado de óleo asfáltico, né, daquela poeira asfáltica que é muito oleosa, e vai contaminando tudo que é ambiente, vai fechando os poros de tudo. É preciso a gente dialogar muito, debater muito com a comunidade. Eu tenho visitado algumas comunidades aqui em Fortaleza. Ainda ontem eu estava numa comunidade e o pessoal dizendo o seguinte: aqui nós não queremos que bote asfalto. Mas por quê, rapaz? Aqui tem umas ruazinhas largas, boas e tal. É um vereador para asfaltar isso aqui. Não, aqui asfalto não. Porque aqui, quando bota asfalto, a turma sai correndo, cantando pneu. Nós queremos uma rua mais tranquila. O ambiente tem que ser tranquilo. Uma pavimentação em pedra, o carrinho vem devagar, ele corre menos, tá certo? Então aqui a paz nossa, quer dizer, o tipo de pavimentação também está ligado à tranquilidade da comunidade. Né? Uma outra coisa importante, quer dizer, a limpeza pública, a limpeza urbana, aquele controle, quer dizer, vai passar 3 dias na semana o serviço público de limpeza, então a população tem que estar com a comunicação muito boa, você vai passar aqui na sua porta, você não precisa colocar o lixo, o resíduo sólido, os demais resíduos assim, da casa na porta do vizinho, nem no terreno baldio, para criar um ambiente de contaminação pública, de infecção. Então você é um trabalho permanente, de diálogo. Às vezes você tem verba publicitária, se gasta para outra coisa, quer dizer, se gasta dizendo que o mundo está maravilhoso, quando não está. Quer dizer, em vez de você fazer um processo educativo, de diálogo com a comunidade, de diálogo com a cidade, ao invés de você incentivar o processo de reciclagem intensamente e aproveitar ao máximo, vamos aproveitar tudo. Né? Nós aproveitamos as folhas que caem no chão, elas ajudam a manter a umidade em determinados terrenos, você não tem que estar tirando tudo, ela fica ali, é uma compostagem natural, a natureza já cuida disso para nós, então por que eu tenho que ir lá e tirar tudo? Então você tem que, esse diálogo com a população ele é muito, mas muito, muito importante. Eu vejo um pouco nesse sentido, que a cidade exige que a administração pública crie espaços assim, de diálogo permanente com a comunidade. Quer dizer, a cidade, que às vezes, uma vez num debate aqui sobre o centro, revitalização do centro, que é o maior o centro da cidade, é o maior ambiente de negócio de Fortaleza, é o centro da cidade, é o maior gerador de emprego, maior arrecadação de ICMS do município, é dentro do centro de Fortaleza, o ISS, tudo é. Aí depois eu discutindo, às vezes, discutindo uma vez com o prefeito, por que não conseguia revitalizar o centro? Ele disse, porque o centro está na mão de 5 ou 6 pessoas, são os donos do centro. Eu digo, não é possível. Não é possível que a gente não possa dialogar com esse. Então vamos dialogar com esses 6. Por favor, nós precisamos dar vida ao centro. Vida o dia inteiro. Não é apenas vida comercial. O centro não pode virar fantasma. Os vários centros. É o centro da cidade, o principal, que é aqui na Praça do Ferreira, o centro da Parangaba, o centro da Messejana, o miolo central do Mudubim, o miolo central do Mucuripe. Isso tudo tem que ter muita vida. E vida é gente morando. Tem que ter povo nesses lugares, vivendo ali, dia e noite. É isso que vai dar vida. Então, como fazer esse programa? Como fazer que o programa de defesa ambiental da cidade ele seja visto como um ativo de valor na mão da população e da cidade, não como um adversário do empreendedor. Parece que você defendeu o meio ambiente, você vira inimigo do empreendedorismo. É o contrário. O meio ambiente é um ativo. Um Pajeú recuperado no centro de Fortaleza
Tu imagina, Chiquinho, que o Riacho Pajeú, o Rio Pajeú, onde nasceu a cidade de Fortaleza, é 100% poluído. E no Rio Pajeú, ali no entorno do Rio Pajeú, nas suas duas margens, nós temos 100% de saneamento. Como é que pode? Onde é que você explica? Que ele é 100% poluído e tem 100% de saneamento. Tem esgoto, tem drenagem, tem tudo e ele é poluído. Quem são esses poluidores? É fácil de identificar e recuperar. Abrir aquelas duas margens. Abrir as duas margens do rio significa você deixar a natureza reviver, ressurgir naquela região, e tudo isso é um ativo de muito mais valor, inclusive comercial, do que você soterrar o rio. Tem gente estúpida, não raciocinam. Você preservar aquele rio, tá certo? É muito mais vantajoso para todos. Você fazer áreas de lazer em torno de um rio vivo é muito mais forte do que um rio morto. Você matar o rio, matar lagoas. Então é raciocinar, botar a população para trabalhar em conjunto nesse debate, porque com esse debate mais enriquecido, você isola esses setores sectários que imaginam que você tem que ganhar dinheiro destruindo o ambiente natural. O ambiente natural é o contrário. Quer dizer, se você preserva o ambiente natural, você ganha mais. Mas tem gente cabeça oca que acha que vai ganhar mais destruindo tudo. Então a gente tem que. Isso só se faz com um grande diálogo. As pessoas simples do povo sabem perfeitamente o significado da Lagoa do Urubu recuperada. Então ele sabe que ali, logo ali depois do Álvaro Eire, aquela região do Jardim Iracema... Quintal da minha casa, vizinho onde eu moro, ali no conjunto do Helder Câmara. Então ali, aquela região, aquela lagoa recuperada, ela é um ambiente de vida que gera possibilidades. Daqui a pouco você tem o peixe, você tem o camarão, entendeu? Você tem pássaros, você tem um ambiente muito mais gostoso, muito mais saudável que você recupera. A Lagoa da Zeza, aqui já no contrário, aqui depois do Tancredo Neves, em direção ali à cidade de Funcionário, Jardim das Oliveiras, fronteira do Jardim das Oliveiras com o Tancredo Neves, na Lagoa da Zeza, se você recupera aquilo, ela é belíssima. É ali, tá certo? Então você tem... Isso tudo é ativo. Ativo também econômico, que gera negócio, que gera riqueza. Defender o meio ambiente, tá certo? É defender a geração de riqueza numa qualidade mais elevada e numa atitude de defesa da vida mais saudável dentro da cidade. Acho que isso são conquistas que nós vamos... Eu lutei muito com a nossa comunidade, no bairro de Macedo, em defesa do Rio Cocó. Porque a gente às vezes imagina que o Rio Cocó é só quando chega ali no caça e pesca, na classe média. Não, o Rio Cocó passa no meio dos pobres. A maior parte do rio está no meio de comunidades pobres. Então, defendê-lo nessas comunidades sempre foi muito importante. Nós sempre fizemos muito essa defesa. Lutamos muito pela defesa do rio. Mas defendendo, olhando para as condições de vida dessas comunidades carentes, pobres, que sabiam que precisavam do rio. E o rio vivo, para eles, tinha muito valor. Então, acho que esse debate da cidade é um conjunto. Eu não consigo debater separado. Educação de qualidade, saúde pública, fora da mobilidade, do transporte coletivo. Às vezes alguém me diz assim, esse metrô por baixo do chão. Quer dizer, quando chega na Europa, eles querem um metrô bem bonito, bem metrô lindo. Aí quando chega aqui, querem fazer uma merreca velha, uma coisa meio requenguela, né? Não, fazer bom, boas estações grandes, estação grande, bem feita, de qualidade, que é para o povo mais simples. É o povo trabalhador, é quem constrói a riqueza que vai usar. Então, faça bem feito. Eu acho que é muito importante. Agora, nós estamos fazendo aqui a linha leste. Isso foi uma conquista de muito tempo. Eu lembro que eu discuti com o governador Cid Gomes, quando a gente terminasse a linha leste, que agora, por conta de recursos, essa quebradeira que o país sofreu, fruto desse ataque fascista, que vem desde 2013 para cá, mas a linha ela ia até o Fórum Cláudio Bevilacqua. E eu já discutindo com o Cid Gomes, eu estava no Senado, discutindo com o governador Cid Gomes, como é que a gente já fazia a linha, a sequência da linha,
saindo do Fórum Cláudio Bevilacqua, ali na altura da Unifor, e já levando para o terminal rodoviário de Messejana. E depois, ele mesmo acrescentou, e um terminal subterrâneo, quer dizer, uma linha subterrânea, por baixo da BR-116, ligando até o centro de Fortaleza. Quer dizer, a quantidade de bairros que você ia beneficiar, de regiões que você ia beneficiar, isso conectado com linhas de ônibus, conectados com o metrô. Então, eu sempre busco discutir a cidade, olhando, cada bairro desse, cada comunidade, ele precisa ter boa saúde pública, precisa ter boa escola pública, precisa ter um bom programa de mobilidade, acessibilidade das vias. São temas imensos na cidade. Então, você como pré-candidato a vereador, e na sequência, ocupando uma vaga na Câmara de Vereadores, normalmente vereador do PCdoB termina no Senado da República. Então, nós temos que pensar onde é que nós vamos chegar. Então, nós vamos mexer, quer dizer, nessa legislação urbana, né, da cidade de Fortaleza. Queria ler aqui, Inácio, alguns comentários importantes. Tem aqui o Franzé, que é o coordenador da campanha do prefeito de Amonara, doutor Kleber, está mandando aqui um abraço para você. Grande abraço. O Johnny Santos, lá do Parquinho Branco. Oi, Inácio, homem com a força do povo. Oi, Inácio, é a esperança do povo. Johnny Santos, do Parquinho Branco. Meu amigo Vantos, ali do Antônio Bezerra, estudante de economia da Universidade Federal do Ceará, ele está falando o seguinte: puxando o que o Inácio falou sobre os líderes comunitários, acredito que um apoio da Câmara aos conselheiros comunitários de defesa social conseguiriam muitos projetos em prol da comunidade, né? Que eu acho que é exatamente a ligação do parlamento das comunidades, né? Às vezes você tem lideranças comunitárias que são lideranças dos vereadores e não necessariamente da comunidade, né? Eles defendem interesses eleitorais e não interesses do povo. Então, queria que você comentasse também essa relação, já que você tanto foi da questão comunitária, tanto teve no parlamento municipal, né? Queria que você comentasse essa relação. Eu tenho assim, uma opinião de que nós devemos fortalecer muito o movimento popular. Nós temos que pegar os nossos mandatos. E um mandato de vereador é uma força gigantesca. Nós temos 40 e poucos vereadores, 43 vereadores. Em 2.700.000 habitantes, nós temos 43 vereadores. É um colegiado pequeno. É muita força dentro da cidade. Um colegiado, eu posso dizer, porque em português eu tento falar isso, é um colegiado muito pequeno. Quer dizer, ele é muito e é pequeno. Então, esse colegiado faz com que cada vereador tenha uma força gigantesca. Então, um vereador compreenda bem o papel do movimento social, o papel da comunidade, da sua organização, ele vai colocar esse mandato para fortalecer essas estruturas sociais, essas organizações populares, para que elas tenham força. Porque imagina, se eu tenho 43 vereadores, só bairros na cidade, oficiais, tem mais de 100. E só tem 43 vereadores. Então, é pouco. Então, eu preciso dar força a essas comunidades. Eu preciso dar protagonismo a essas comunidades. E essas comunidades têm as suas lideranças. Eu não tenho que usá-las. Eu tenho que fortalecê-las. Eu tenho que dar a ela a condição de que é ela que conduz. É a comunidade organizada que conduz seus pleitos até o prefeito. Porque hoje é um jogo. Ou sempre teve um jogo. É como se o vereador leva o pleito debaixo do braço e ele não quer nem que a comunidade o acompanhe. Não pode deixar que eu leve e resolva com o prefeito. Eu quero mostrar o meu prestígio com o prefeito. Eu não quero mostrar o meu prestígio com o prefeito. Eu quero que a minha comunidade tenha prestígio. E ela se organize e lute. Porque ela se organizando e lutando, o prefeito vai enxergá-la bem. Essa é uma comunidade organizada. É uma comunidade que luta pelos seus direitos. E o vereador dali, tem apoio ali, vai mais fortalecido. Ele não precisa ter receio. Ele não precisa ter nenhum medo de que aquela comunidade forte significa subtrair qualquer força do vereador ou da vereadora. É exatamente o contrário. Aquela comunidade forte, bem organizada, bem estruturada, ela fortalece cada vez mais a representação política da comunidade. E vai escolher muito melhor os seus representantes do que se você tiver uma comunidade desorganizada, dependendo
do vereador dizer o que é bom e o que é ruim para ela. Não, a comunidade diz o que é bom para ela, fala o que é bom para ela, e leva aquela reivindicação até o prefeito acompanhado do vereador, da sua vereadora, da liderança, do padre, do pastor, do chefe do terreiro, estiver organizado na comunidade, tudo junto. O presidente do Grêmio Esportivo, da Associação Esportiva, vai todo mundo junto. Porque são reivindicações muito coletivas, que não podem ser, aí sim, subtraídas da comunidade para se transformar em algo que pertence apenas ao vereador. O vereador é parte e não o dono das reivindicações da comunidade. Acho que isso aí é muito importante. Eu não quero nem contar as histórias com que a gente enfrentou esses problemas. E tem o descendente dos vereadores que a gente enfrentou na comunidade no tempo passado. Não vale a pena, mas era desse tipo. Que é outro problema, né, Inácio? É outro problema esse que a gente encontra na Câmara. É o marido que não vai mais, aí bota a mulher, quando não bota, coloca a filha. Aí o pai faz propriedade. Exatamente, o pai faz 5 mandatos, aí já está muito velho, coloca o filho, o pai vai para a Câmara, o pai vai para deputado federal, o filho fica como vereador, como se fosse as cadeiras fossem capitanias hereditárias, né? Pertence à família dele. Aí, então, não, mas quem vota é o povo. Só que o seguinte, a população ela é induzida ao erro, né? Como você falou, as reivindicações são da comunidade, muitas vezes são feitas por ela, mas fica o lobby, fica no nome, né, do vereador, como se ele fosse o dono da cidade. Isso exige, assim, faz parte do embate na cidade, da discussão da cidade. Se a cidade se deixa levar, se as comunidades se deixam levar por representantes que, na verdade, estão pensando em si, estão pensando em elevar a qualidade de vida, a geração de emprego, a distribuição da riqueza naquela região. Então, se não é esse o propósito do vereador, e quando o vereador tem esse propósito, o vereador que defende distribuição de renda, elevação da qualidade de vida, uma escola de qualidade, esse vereador, ele não é um aproveitador. Então, esse é o candidato da confiança da comunidade, porque ele sabe que a comunidade vai ser fortalecida. Ele sabe que aquele ali não é um cara que está querendo se aproveitar para tornar a cadeira de vereador uma propriedade particular de uma família. Eu sou dono dessa cadeira e vou passar para o meu filho, para o meu neto. Por favor, esse é um mundo bárbaro que nós devemos sair dele. Ele não ajuda o povo de Fortaleza, nem o povo do Ceará, nem o povo brasileiro. Por isso que, de vez por outra, aparece essa onda fascistoide. Ela emerge exatamente desse tipo de pensamento atrasado e conservador, que contamina ainda o debate político na cidade de Fortaleza, no Ceará e no Brasil. Mas acho que nós conseguimos construir muitas lideranças importantes. Você tem um jovem como você discutindo política, falando para a comunidade, falando para a cidade de Fortaleza. Você tem lideranças estaduais, seja um Camilo Santana, que você pode dizer que é um jovem, 50 anos não é nada na vida. Um jovem falando para a cidade inteira, falando para as comunidades, falando já para o Brasil. Então, isso tudo são conquistas, são lideranças que nós construímos nos últimos 40 anos, porque teve uma ditadura que cerceou a formação da liderança. Eu lembro que no bairro que eu nasci e me criei, nós estávamos ali com 2 quartéis, um quartel do Exército, que tinha uma estrutura do doicode dentro do quartel, e o outro quartel, que era o quartel da Aeronáutica, que estava ali do lado. E na principal via, que a gente chamava de Avenida Pedro Dantas, ali quando a gente sentava numa esquina, mais 3 pessoas já chegavam, eles diziam, vamos embora e tal, não pode ficar reunido, não tem reunião. Quer dizer, tinha um cerceamento muito grande. Mesmo assim, naquele final da década de 70, surgiram muitas lideranças populares, gente do povo que ocupou um espaço na política, que se formou. Eu acho que nós temos essa condição de colocar lideranças muito motivadas em defesa do conjunto da cidade, dos interesses do povo na Câmara de Vereadores. Acho que é a oportunidade. É um debate intenso, porque a força do poder econômico é muito brutal. Esses poderosos, que às vezes representam 1% da população, querem ter 100% da Câmara de Vereadores.
Essa que é a verdade. O 1% mais rico quer ser dono de 100% das cadeiras de vereadores. Por mil meios, mil caminhos. Que às vezes os órgãos de controle não conseguem sequer acompanhar. Ou não querem acompanhar, às vezes. E mil obstáculos são criados para impedir que as forças populares, que as organizações sociais mais avançadas, políticas e populares, tenham acesso a esses lugares. Então, você vê que é cláusula de barreira, é fim de coligações. Isso aí não tem objetivo de purificar a Câmara de Vereadores ou o Congresso Nacional. Pelo contrário, ele tem o objetivo de excluir as forças populares desse ambiente. É impedir que o povo faça política, que o povo participe da política. Eu acho que as vozes como a tua, exatamente, trabalham para que o povo tenha direito a ter voz nesse ambiente. Nós vamos fazer política e vamos continuar fazendo política com muita força. E precisa de gente de muita qualidade e muito preparada, como você e, evidentemente, tantos outros que estão nos partidos populares, especialmente, que precisam de espaço para poder ter na Câmara de Vereadores o direito de representar esse conjunto da população. São muitos problemas. A cidade tem muitos problemas. É um desafio muito grande. Você não para um dia. Aliás, não tem mandato melhor do que o de vereador. Porque, literalmente, você não para um dia sequer. É muito ativo o mandato de vereador, é muito vivo, porque a cidade tem ainda muitas dificuldades que precisam ser enfrentadas todos os dias. É por isso, Inácio, que eu tenho me colocado à disposição para fazer esse debate. Né? Um debate que é um debate comunitário, né? Porque existe uma região da qual eu também represento os interesses dessa população que tem depositado em mim um apoio a um projeto social que eu desenvolvo há 6 anos, mas um projeto que também que ele rompa a questão bairrista, né? Não quero ser o vereador do Presidente Kennedy, do Alvurene, do Floresta, eu quero ser o vereador de Fortaleza. Naturalmente, as demandas da comunidade que depositam em mim, a gente sempre vai estar dialogando, mas eu quero ser o vereador que também quer debater o problema fundiário, o problema ambiental, o problema do acesso às areninhas, à educação de qualidade, tudo isso que beneficia a cidade como um todo. Né? Eu, inclusive, Inácio, tenho feito um debate com algumas jovens lideranças sobre a possibilidade de apresentar um projeto de lei para que Fortaleza tenha um passe livre estudantil, coisa que já existe em São Paulo, já existe no Rio de Janeiro, já existe em Goiânia, já existe em Porto Alegre, não existe em Fortaleza. Fortaleza, você tem estudantes que tem 4, 5, 6 morando na mesma casa e o pai não tem como pagar 6 passagens de meia entrada. Né? Então a gente precisa, a garantia do acesso à educação é uma garantia inclusive condicional. Então eu tenho buscado romper esse debate pequeno do asfalto, de colocar lâmpada, de mandar pintar o meu fio, de mandar capinar. Esse debate pequeno que não leva a gente para lugar nenhum. É por isso que eu tenho me colocado à disposição. Como eu sei que você tem um outro compromisso já, eu queria te agradecer imensamente pela tua disponibilidade, mandar aqui um abraço para todo mundo que assistiu, o Carmônio também, que é o pré-candidato a vereador de Amontada, o Tony e os demais, dizer que eu estou colocando meu nome à disposição para que a gente possa fazer um debate prepositivo, para apresentar uma alternativa. Agradecer a Armênia também. E queria passar, Inácio, para as tuas considerações finais, já te agradecendo imensamente a tua disponibilidade. Eu que te agradeço, Chiquinho. Acho que você vai ter uma larga avenida aí pela frente, com muitos, não só o propósito de ter um protagonismo da comunidade. Acho que é muito importante você colocar isso. Você vai ser um vereador da cidade de Fortaleza. Você tem o seu ponto de apoio. Você tem o seu pé colocado em um lugar. Então, aquele lugar é uma espécie, assim, digamos assim, né, uma expressão religiosa. É o seu santuário. Né? É dali que você vai emergir para a cidade. É para lá que você vai voltar, digamos assim, os seus olhos. Porque é dali que você também extrai, tá certo, as melhores propostas para a cidade. Então, o que você quer de melhor para o seu bairro, para a sua comunidade, você deseja para o conjunto da cidade. Eu acho que é esse caminho que você tem que trilhar. Você tem muito conhecimento, é muito preparado. Então, sabe que uma boa proposta, às vezes o pessoal brincando comigo, eu fazia assim 10, 15 propostas numa reunião, e o pessoal dizia, vamos fazer uma proposta importante, boa. E hoje o pessoal diz o seguinte, 3. Quais são os 3 projetos do Chiquinho
que tem condições num processo de luta na cidade, de organização popular, de se viabilizarem. Às vezes eles parecem, um desses pode parecer impossível. Está ficando maluco, o negócio não dá certo, não vai funcionar nunca. Mas aquilo é uma coisa tão importante, tão boa para a comunidade, que essa batalha do Chiquinho vai se transformar numa batalha de todos. E ao se transformar numa batalha de todos, se viabiliza. Então, acho que lançar para a comunidade duas ou três bandeiras importantes que ele vai levantar para a cidade como um todo, mas que partem exatamente da tua comunidade. É contigo, é com o povo da tua comunidade que você vai levantar essa bandeira. E vai com toda a força para que a gente possa fazer uma campanha expressiva, robusta, inteligente, viva, ampla, como você sempre tem feito seus diálogos, você tem tido muita abertura, eu vejo aqui na sua live, você conversa com todos os setores, isso é muito importante para que você tenha sucesso. Então, parabéns, grande abraço, grande caminhada para você, para a sua comunidade, que chegue na Câmara de Vereadores para a gente fazer um mandato extraordinário. Valeu, Inácio. Obrigado a você, obrigado Um a todo abraço, mundo que assistiu. Um forte abraço. forte abraço.